príncipe Andrew, que aparece inúmeras vezes nos arquivos do caso Epstein, acabou de ser preso no Reino Unido por suspeita de má conduta no exercício de cargo público. Imagine que você faz parte da instituição mais tradicional, vigiada e protegida do planeta. Você tem conselheiros, especialistas em imagem e um protocolo para absolutamente tudo. Qual seria a decisão mais irracional, ilógica e destrutiva que você poderia tomar? A resposta é simples: manter uma amizade pública com um criminoso condenado. Bem-vindos a mais uma análise onde a razão tenta explicar o caos. Hoje, nós vamos dissecar um dos maiores desastres de relações públicas e lógica da história moderna: o envolvimento de Príncipe Andrew com Jeffrey Epstein. E nós não vamos focar nos detalhes grotescos dos crimes, porque a justiça já lidou e ainda lida com isso. Nós vamos analisar as decisões, as mentiras e as desculpas que desafiam a inteligência de qualquer ser humano pensante. Vocês viram que o ex-príncipe Andrew foi preso hoje por suspeita de má conduta durante exercício de cargo público? Estão fazendo buscas em 2 residências do ex-príncipe. E no início do mês, ele estava sendo investigado por passar documentos confidenciais para quem? Para o Epstein. Ele até chegou a dizer que ele se arrependia da aproximação que ele teve com Epstein. Vamos aos fatos. Ele lembrava vividamente porque ir a uma pizzaria era uma coisa muito incomum para ele. A memória humana é falha, mas lembrar de um jantar numa pizzaria específica há quase 2 décadas como seu único escudo de defesa? Matematicamente conveniente, não acho? Aqui a biologia chora. A acusação mencionava que ele suava muito em uma boate. A defesa dele na TV nacional? Ele desenvolveu uma condição médica rara na Guerra das Malvinas que o impedia de suar. O problema de usar a ciência para mentir é que a internet existe. Em minutos, dezenas de fotos dele suando em outros eventos começaram a circular. Quando você tenta usar um detalhe anatômico bizarro para quebrar um argumento, você precisa garantir que a matemática do seu próprio corpo bata com a realidade. Para entender a falha lógica, precisamos olhar para 2010. Naquele ano, Jeffrey Epstein já não era apenas um bilionário excêntrico. Ele já havia sido condenado pela justiça americana e cumprido pena. Qualquer pessoa com o mínimo de instinto de autopreservação cortaria relações no mesmo segundo, certo? Em 2010, o príncipe Andrew foi fotografado caminhando no Central Park com Epstein. A desculpa oficial? Ele viajou até Nova York exclusivamente para dizer a Epstein pessoalmente que eles não poderiam mais ser amigos. Pense na lógica dessa afirmação. Você viaja milhares de quilômetros, atravessa o Atlântico, se hospeda na casa do criminoso para dizer que a amizade acabou? O primeiro princípio da lógica básica falha miseravelmente aqui. Mas o ápice da irracionalidade aconteceu em 2019. O Príncipe Andrew é um movimento que desafia qualquer conselho jurídico existente. Decide dar uma entrevista para o programa Newsnight na BBC. Ele achou que poderia limpar seu nome na televisão. Vamos reagir aos álibis que ele apresentou. A acusadora afirmou que esteve com ele em um dia específico em Londres. O álibi de um membro da realeza britânica que tem acesso aos melhores restaurantes do mundo é que ele estava em uma filial de uma rede de pizzarias comum em Woking, acompanhando a filha. A entrevista foi um desastre, tão monumental que os especialistas a estudam como o manual do que não fazer na TV. Vamos pular para 2022. Andrew é processado civilmente nos Estados Unidos. Ele passa anos negando veementemente, dizendo que as acusações são falsas. Então vem a resolução. Ele faz um acordo extrajudicial pagando uma quantia estimada em milhões de libras para uma mulher que ele afirmava não ter nenhuma lembrança de ter conhecido. Vamos aplicar a lógica de mercado aqui. Se você tem 100% de certeza da sua inocência e o peso da família real por trás de você, caso, ou você usa esse dinheiro para provar sua inocência no tribunal. O acordo não é uma admissão de culpa legal, mas no tribunal da razão pública, a matemática desse pagamento não fecha com a narrativa da inocência. A única parte dessa história que agiu com fria racionalidade foi a própria família real. Eles são uma corporação. Quando o produto Andrew se tornou tóxico e ameaçou
passou o valor da marca matriz. E a coroa? A resposta foi cirúrgica. Tem emoção, sem laços de sangue. Os títulos militares foram retirados. Os patrocínios cancelados. Agiu como uma CEO cortando um braço doente para salvar o corpo. Na gestão de crises, essa é a única lógica que funciona. O caso do príncipe Andrew nos ensina algo valioso sobre o poder e a arrogância. A arrogância desliga a lógica. Quando alguém vive a vida inteira cercado de pessoas que dizem sim para tudo, essa pessoa perde a capacidade de calcular riscos. Ele achou que o título de nobreza pesaria mais do que os fatos em uma entrevista de TV. Ele apostou contra a inteligência do público e perdeu. E você? Qual foi a pior desculpa que você já ouviu alguém usar quando foi pego na mentira? A história de falta de suor ganha o prêmio ou tem alguma pior? Comenta aqui embaixo para eu analisar. Se você gosta de dissecar o caos do mundo com a pura lógica, se inscreve no canal e até uma próxima.